Você estava ouvindo aí, Mônica, confronto de mata, guerrilha urbana, tivemos Gaza e Vietnã no mesmo dia ontem no Rio de Janeiro, e obviamente teremos também os encontros de gabinete, né? O mais importante deles talvez a reunião entre ministros de Lula e o governador do Rio de Janeiro, sobre o qual a Mônica colheu informações. Bom dia para você, Mônica. Bom dia. Primeiro quero dizer que ter o Rodolfo aqui é um alento, né? Numa coisa tão desafiadora, né, Rodolfo, como essa, de fazer a Mônica. cobertura, porque é uma operação policial que está aparentando resultar num massacre, né? Então, quem são os mortos? Porque a gente sempre sabe rapidamente quem são os policiais lamentavelmente mortos, mas não sabe quem são essas 60 pessoas mortas, né? E de fato, uma operação que resulta em tantas mortes para no dia seguinte tudo voltar ao normal, né? Realmente é muito impactante enfim, mas vamos falar aqui do assunto que eu apurei, Megali. A reunião de hoje entre os ministros do Lula e o governador Cláudio Castro, ela foi marcada depois de um telefonema do governador para o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que atendeu e conversou com ele junto numa reunião. Eles estavam em reunião com outros ministros, né, que estavam reunidos em Brasília para discutir, uma reunião de emergência para discutir a crise do Rio de Janeiro. O governador, que no meio da operação atacou o governo, falou que estava sozinho no combate ao crime, queria ir a Brasília inicialmente. Esse é o bastidor que eu tenho. Ele queria ir a Brasília para se encontrar com as autoridades do governo. Mas o governo chegou aí, talvez uma armadilha, né, daquela cena de ele indo a Brasília para novamente fazer pedidos insistentes para autoridades que parecem insensíveis. Então a decisão foi outra. A decisão foi a de ir ao Rio de Janeiro, né? Os ministros irem ao Rio de Janeiro para, segundo eu ouvi de um integrante da reunião, ajudar a população do estado, né? O governo federal quer reforçar, Megali, Rodolfo, Sheila, que a operação do Rio pegou o governo federal de surpresa, que ela foi uma operação surpresa, que uma operação dessa magnitude não se faz na base da surpresa e não se vai falar do governo sem ter avisado o governo de alguma forma que isso ia acontecer. Eles dão muito como exemplo a operação que ocorreu recentemente aqui em São Paulo, que teve participação de Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, Ministério Público Estadual, Polícia Militar, todos juntos para uma operação que teve planejamento, que teve inteligência, que não teve mortes e que foi de uma magnitude muito grande no combate ao crime, né? Eles dizem que o governador, enfim, do Rio não pediu ajuda nesse caso específico, não enviou sinais, nem deu informações de que ela seria feita, né? Enfim, repetindo, não pediu ajuda na área da inteligência, da investigação e do planejamento, e que para que se tenha uma participação maior das Forças Armadas, de blindados, como que é o governador, precisa ser feito um pedido e, inclusive, eles dizem que o governador precisaria pedir uma GLO, uma Operação Especial de Garantia da Lei e da Ordem, que não dá para mandar um ofício e falar manda o exército subir no morro, que não é assim que as coisas simplesmente funcionam. Portanto, é isso. Eu acho que deve ser uma reunião tensa, né? Ontem ele telefonou para a Gleisi para explicar um pouco como foi as críticas que ele fez ao governo, que não eram críticas ao governo agora, que eram críticas a pedidos anteriores. E aí até perguntei para uma pessoa do governo se ele tinha pedido algum tipo de desculpa. A pessoa falou que ele não pediu desculpa coisa nenhuma, ele explicou o que ele vem explicando ao longo do dia. O repórter perguntou se o governo federal tinha participado da operação e o governo disse que não. Foi feita uma segunda pergunta e o governador respondeu que o apoio que o governo tinha pedido, que ele tinha pedido ao governo, já tinha sido recusado pelo menos 2 vezes, que eram blindados, ou seja, que ele não estava falando dessa operação específica. Mas é claro que as declarações dele acabaram politizando, porque depois teve resposta do governo federal. Então hoje é uma reunião que deve ser tensa, né? Cada um fazendo os seus cálculos políticos também no momento desse sobre a repercussão da atuação que o governo federal vai ter daqui para frente no Rio de Janeiro, Megali. Mônica